Boa tarde a todos. Hoje eu venho falar sobre um assunto que para mim é de suma importância, sobre João Batista, nessa época do ano, festa junina. Tão bonitas festas, mas a gente acabou se perdendo um pouco da essência, um pouco ou muito, da essência do que é a festa de São João. Mas antes disso, eu gostaria de pedir que vocês curtissem e compartilhassem. João, ele está situado dentro de um calendário espiritual onde ele está dentro de 4 principais festividades cristãs, entre outras: Natal, Páscoa, São João e São Miguel, sendo que elas fazem uma cruz perfeita. Natal aqui em cima, João 6 meses depois aqui embaixo, Páscoa, e São Miguel 6 meses depois, né? Nessa outra linha. E tudo isso tem um sentido, um significado muito profundo. São João, na verdade, nasceu 6 meses antes do seu primo Jesus e veio com a missão de ser arauto da nova era e de anunciar a vinda do Messias. São João é como um irmão mais velho, muito mais velho do que nós, que, na verdade, segundo alguns historiadores da época pré-cristã, como Apolodoro, por exemplo, ele já atuava na Atlântica, tempos muito remotos, ensinando as pessoas a viverem, ensinando agricultura, ensinando autocuidado, ensinando escrita, e era um ser metade peixe, metade homem, naquele período tão aquoso que era a Atlântida. Depois disse que ele veio como Elias, e outros dizem que não, que ele era inspirado por Elias. Mas, de fato, ambos tiveram uma vida muito semelhante em alguns momentos, né? Eram profetas com muita fé, com muita proteção divina, que venceram muitos desafios e que vivenciaram momentos de solidão, né? Dentro de lugares e situações onde eles podiam vislumbrar a sua missão, a próxima etapa da missão. E o próprio João dizia que ele era, de alguma forma, inspirado por Elias. Bom, João, ao ser concebido por Isabel, que era uma mulher já em idade avançada, junto com Zacarias também, seu marido, foi anunciada a vinda dele pelo anjo Gabriel, como muitos sabem, e Zacarias duvidou. Zacarias perguntou, mas como que isso pode acontecer nessa situação em que estamos, né, em idade avançada? Por causa disso, Zacarias ficou sem falar, até o nascimento e a circuncisão de João. E esse foi o primeiro dos acontecimentos misteriosos que envolveram a vinda e toda a vida de João. E, de fato, quando João nasceu e foi circuncidado, né, Zacarias voltou a falar e disse que o nome dele ia ser João, e não Zacarias, como era naquela época, né? Porque os nomes se repetiam, as profissões também eram passadas de pai para filho, e João foi diferente em tudo, né? João veio inaugurar uma nova época, onde ele fez o seu próprio caminho individual. Um caminho individual, mas não individualista. Um caminho a serviço da coletividade, né? No caso dele, serviço de toda a humanidade, porque ele veio para reconhecer o Cristo. E ele fez isso desde o ventre materno, quando ele ainda estava no ventre de sua mãe, e Maria, já grávida de Jesus, vai visitar Isabel, sua prima. Disse no Evangelho que João exulta de alegria quando Maria chama Isabel. Então, esse é o primeiro momento em que ele reconhece
o Cristo, né? O primeiro e acho que mais emocionante momento. E depois disso, eles têm encontros durante a infância e também na vida adulta. Mas João seguiu seu próprio caminho. Ele seguiu o que era chamado de nazireato, que era uma vida de dedicação, de consagração a Deus, que ele escolheu espontaneamente e que fora predito pelo anjo Gabriel, que ele seria um homem de conduta simples, que não tomaria bebidas inebriantes e que traria uma nova forma de pensar a humanidade. E de fato foi o caminho que ele seguiu. Depois ele foi impelido internamente a ir para o deserto, a ficar um tempo suficiente para ele ter uma iluminação. Na verdade, é no deserto, é em momentos de deserto, né? No deserto da alma, muitas vezes que nós temos também as nossas mudanças significativas de comportamento. Para ele não foi diferente. Ele buscou esse isolamento, né? Essa solidão onde ele conversava com as estrelas, se alimentava de mel e gafanhotos, se vestia com pele de animais, né? E foi lá que ele teve consciência da sua grande missão. Então ele retorna para a cidade após um tempo e ele começa a batizar com água. E ele dizia para as pessoas: virá alguém depois de mim, muito maior do que eu, que vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Mas ele começa a pregar para a mudança de comportamento e fazer o batismo, que de forma diferente, como é pintado, né, em muitas gravuras, em muitas obras de arte, onde a gente vê o João simplesmente jogando um pouco de água sobre a cabeça de Jesus. Na verdade, não era assim. Segundo Steiner, que tem a visão clarividente, João mergulhava a pessoa, né, submergia, na verdade, para baixo do leito do rio, por um tempo suficiente para que a pessoa pudesse ter uma experiência de quase morte. E nessa experiência, a pessoa se lembrava das suas encarnações passadas. E muitas vezes era aí que ela podia se arrepender ou ter uma visão da amplitude do espírito e se converter, né? Mudar de comportamento totalmente a partir daquela experiência. E foi assim que João começou a angariar muitos seguidores, os chamados joanitas, né? Tanto que no início do trabalho, né, de Jesus, da vida pública de Jesus, ele não era tão conhecido quanto João. João tornou-se muito conhecido. Tanto foi que começou a ser perseguido, né, e depois foi morto. Mas João ainda não tinha cumprido o grande momento da sua missão, que era reconhecer adulto o Cristo, o Messias. Jesus, num livro de Steiner, livro chamado O Quinto Evangelho, onde ele fala de suas visões clarividentes a respeito da vida oculta de Jesus, ele nos conta que Jesus teve uma longa conversa com sua mãe, beirando os 30 anos de idade, onde ele desabafa sobre a sua visão clarividente, sobre o povo, sobre as pessoas, em que ele não consegue vislumbrar uma saída, né? Tamanha era a degradação espiritual, anímica daquelas pessoas, daquele povo. E ele desabafa com muita tristeza a respeito dessa visão que ele tinha. E assim que ele sai dali, ele é impelido a ir até as margens do Rio Jordão, ter com seu primo João. E é quando ele batizado. João, ao vê-lo, né, diz que
na verdade era Jesus quem devia batizá-lo, mas ele me responde: não, temos que fazer assim para que se cumpram as profecias. E então ele é batizado por seu primo João. E é muito bonito o testemunho que ele dá após o batismo, e eu vou compartilhar aqui com vocês, acho que é interessante ler. No outro dia, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E desde que eu disse: Depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado em Israel. Por isso é que eu vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu em forma de pomba e pousou sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água, ele próprio me disse: Aquele sobre o qual vires descer e pairar o Espírito, esse é quem batiza no Espírito Santo. E eu vi e afirmei que este é o Filho de Deus. E depois ele fala também para o povo que ele precisará diminuir para que Jesus possa crescer após o batismo. O que isso significa? Ele, a partir do batismo, ele já tinha cumprido sua missão. E Jesus precisava, sim, crescer. Jesus, no caso, na nossa vida interior, em relação a João, ele corresponde ao eu superior, em relação ao nosso eu prosaico. Então, ele tinha essa consciência de que a partir do momento em que ele cumpriu a sua missão, ele já tinha que diminuir para que o Cristo pudesse crescer. Então, isso reflete a enorme consciência, a plena consciência que ele tinha da sua missão, desde o começo até o fim, até o término dela. E isso só pode acontecer com um homem grandioso, angelical, como foi preconizado por Isaías, que eu também gostaria de ler aqui para vocês. Voz daquele que assim clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas estradas. Todo o vale será preenchido, todo monte e colina serão aplainados. Os caminhos sinuosos tornar-se-ão retos, e os escabrosos ficarão planos, e todo homem verá a salvação de Deus. Então foi essa grande missão de João. João depois morre, é pedida a sua cabeça por Salomé, que era enteada de Herodes, por influência de sua mãe, Herodíades, pois Herodíades se sentia aviltada com a presença de João. João apontava todas as sombras daquele povo, e ele não poupou a relação de Herodes com Herodíades, que na verdade tinha sido casada com o irmão de Herodes, e que havia sido feita um trabalho de morte para o irmão de Herodes, para que ambos pudessem ficar juntos. Então João, ele apontava essas incongruências sociais e não poupava aos líderes do povo a respeito disso. Por isso ele foi morto. E isso também nos mostra sobre a missão de João, porque assim como Cristo falou, não é o servo maior do que o seu senhor, né? Então, para João não seria diferente. João, como servo do Cristo, também incorreu num sacrifício que foi feito para deixar claro, né, que aquele que fala a verdade, que aquele que traz a verdade, é capaz de morrer por ela, né? Esse é um grande homem. E Jesus fala de João
de homem nascido de mulher, não houve nenhum maior do que João. Porém, João é o menor de todos no reino dos céus. Isso significa que João foi colocado num lugar muito especial, porque sua missão era muito especial também. Por todas essas coisas, é tão importante para mim falar sobre João. Que João, ele veio de fato inaugurar um novo tempo, né? O tempo da individualidade a serviço da coletividade. E que era, na verdade, um anteparo para a vinda do Cristo. O Cristo trouxe o eu superior, né? E João trouxe esse eu que servia como um cálice para receber esse eu superior. Um eu que era capaz de seguir o seu próprio caminho, independente da hereditariedade. Isso não significa que ele não estaria deixando de honrar os antepassados, mas até por isso ele poderia seguir dali para frente um novo caminho, em honra aos que ficaram para trás. João é representado de algumas formas. A gente costuma ver muito João como um menino segurando um carneirinho, símbolo da sua pureza, símbolo da sua integridade. E ele sempre segurando um crucifixo, desde menino, que significa a plena consciência da sua missão. Ele segurando um cordeiro, ou seja, ele como o receptáculo do Cordeiro de Deus, do Cristo. Nós também podemos vê-lo adulto, muitas vezes com a pele queimada, por viver no deserto tanto tempo, a pele castigada pelo sol, com roupas muito simples, muito grosseiras até, porque era essa a vida que ele tinha, né? Uma vida muito frugal, muito simples, uma vida plenamente espiritual. Em outras imagens, a gente já o vê batizando, segurando uma concha, né? E dessa concha ele derrama água sobre a cabeça de Jesus. Isso mostra a sua origem, que é falada pelos historiadores pré-cristãos, né? De que ele seria um homem metade humano, metade peixe, que ele teria vindo desse mundo aquático, né? E também mostra a sua origem divino-espiritual, né? De que ele realmente era um anjo, como foi dito por Isaías, né? E ligado também à era de Aquário, né? Como que esse passado e o futuro se integram na figura de João, né? Porque ele é aquele que também vem inaugurar a era de Aquário, a nova era, a era da individualidade, da consciência plena, da consciência do Cristo. Enfim, esse é João. Isso é o que eu consegui pegar, né, a respeito de João. É muito mais do que isso, mas que eu gostaria de compartilhar com vocês, para que a gente possa resgatar a essência da festa junina. Santo Antônio, São Pedro também são seres incríveis, maravilhosos, mas esse já é um outro capítulo que a gente também precisa se aprofundar. João, no entanto, ele é o centro das festividades cristãs. Primeiro temos Santo Antônio no dia 13, depois João no dia 24 e depois São Pedro. João é o centro das festividades. Natal, 25 de dezembro, João, 24 de junho. Justamente no hemisfério norte, no dia mais luminoso, o dia do solstício de verão, um pouquinho depois, né, do solstício de verão. Por quê? Porque ele vem trazer essa alegria, ele vem trazer essa felicidade que todo o arauto de um Salvador tem. E Jesus nasce na noite mais fria
e no dia mais curto do ano, né, onde a escuridão impera, isso no hemisfério norte. Ele vem justamente nesse momento mais sombrio da humanidade para trazer a salvação. Então, a gente precisa pensar, né, e imaginar como que essa realidade, ela tem a ver com uma outra realidade muito mais profunda que a gente não enxerga, que é a realidade espiritual, porque na verdade está tudo interligado. Os primeiros 6 meses do ano, onde a gente pode considerar do Natal até São João, disse que a humanidade ela é carregada pela espiritualidade, porque o ano terrestre ele reflete todo o processo evolutivo da Terra. É como se a gente repetisse um processo de eons condensados num único ano, né? Nós também viemos da fonte e fomos descendo lentamente, fomos nos densificando na primeira metade do nosso processo evolutivo. Estamos agora começando a subir para o caminho de volta. Então, do Natal a São João, nós fomos carregados pela espiritualidade. Mas a partir desta metade, dessa segunda metade, que é marcada pela festividade de João, o movimento se inverte. Nós vamos ter que andar, nós vamos ter que ir em frente pelas nossas próprias pernas e não mais carregados pela espiritualidade. É claro que sempre teremos ajuda da espiritualidade maior, mas não seremos mais carregados. Agora estaremos exercitando cada vez mais o nosso livre-arbítrio e a consequência dele. Então, João marca essa virada da história. Não é por acaso, porque toda a pessoa de João, toda a figura de João, né, nos mostra essa individualidade responsável, autorresponsável, autoconsciente, né, consciente da sua missão. E eu nem posso chamá-lo de pessoa, porque João, na verdade, era um anjo. Um anjo, ele inclusive é representado com asas em algumas imagens, e ele veio com esse propósito, né, de trazer essa nova era e trazer dentro do ser humano esse receptáculo para o eu superior, o eu crístico. Então, vamos vivenciar na essência essa festividade tão linda, com as bandeirinhas, com a fogueira, com as comidas da época, né, que são tão lindas, é uma festividade tão alegre, que nos traz tanta inspiração, mas que tem uma simbologia muito, muito forte, muito profunda. A fogueira de São João, ela vem nos falar sobre essa alegria, sobre essa coragem do eu desperto, né? Sobre esse amor também que havia no coração de João. As bandeirinhas e os balões, eles vêm falar dessa nossa comunicação com o plano superior, né? Com essa comunicação com as estrelas que João tinha no deserto, com a espiritualidade maior. Então, o quanto que esses símbolos nos falam e que eles precisam ser replicados, mas não mais de forma inconsciente. Estamos agora na época, em plena época da alma da consciência, por isso que é tão importante tomarmos consciência dessas festas cristãs, do quanto elas são profundas. E hoje eu estou aqui para falar de João e falei. Pronto.